Abram comigo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor neste momento em Gálatas 2. Eu lerei somente 2 versículos com os irmãos nesta noite. Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2, 19 e 20. Gálatas 2, 19 e 20. Assim diz a palavra do Senhor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eterno Senhor, nós estamos aqui diante de Tua santa presença, nas horas derradeiras deste ano, dando-te graças por Tua bondade e fidelidade. Que maravilhoso é poder louvar ao Senhor nesta vigília de fim de ano. Perceber Tua presença graciosa enquanto cantamos e Te adoramos em espírito e em verdade. Ó Pai, a Tua palavra nos assegura que falando entre nós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, verdadeiramente seríamos cheios do Espírito. E, ó Pai, é assim que o nosso coração se sente nessa noite. Cheio da Tua presença, cheio do Teu Espírito Santo. E agora, Senhor, nessa hora, por Tua graça, sê propício a mim, pecador. Usa a minha pequenina vida, Deus, ó Pai, para transmitir a mensagem que o Senhor, Deus, ó Pai, quer falar ao coração do Teu povo na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, nesta noite. Essa mensagem, Deus, ó Pai, que, ó Deus, olha para trás, agradecendo tudo que passou, mas que é um marco, ó Deus, ó Pai, para o ano que se inicia. Ó Deus, que no nome precioso de Cristo Jesus, ó Deus, o Senhor nos leve, Pai, a consagrar a nossa vida a Ti. Ó Deus, que o Senhor nos leve, ó Pai, a consagrar o nosso ser a Ti. Ó Deus, que no nome precioso de Jesus, o Senhor nos leve, ó Pai, a dedicar a nossa vida ao Senhor neste ano de 2026. Que esse ano seja um ano marcante no nosso compromisso contigo. Que esse ano seja um ano marcante na nossa consagração. Que esse ano seja um ano marcante na nossa vida com Deus. Que esse ano seja um ano marcante, ó Deus, ó Pai, no nosso testemunho cristão. Fala conosco, grande Deus. Ó Pai, e abençoa a nossa preciosa vida. Aquece o nosso coração e dá-nos, ó Deus, um coração totalmente de Cristo Jesus. Ó Pai, abençoa a minha vida, a vida de meus irmãos, enquanto ouvimos a exposição da Tua palavra nesta noite. Nós pedimos, ó Deus, a Tua bênção. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amados irmãos, podeis sentar. Como viver um 2026 abençoado? Como viver um ano novo cheio da graça do Senhor Jesus? Como viver um ano no qual nós nos consagraremos mais a Deus e seremos instrumentos mais úteis nas mãos do Senhor e faremos diferença onde Deus nos colocar para a sua honra e glória? Nesse texto que lemos, irmãos, o apóstolo Paulo responderá essas perguntas do nosso coração.
Mas é impressionante, irmãos, que nós precisamos olhar para o contexto no qual esse texto foi escrito. O apóstolo Paulo envia esta carta às igrejas da Galácia, igrejas plantadas na sua primeira viagem missionária. Ele está provavelmente na cidade de Antioquia da Síria. E aqui, amados irmãos, ele escreve essa carta para confrontar essas igrejas que receberam falsos mestres judaizantes e agora elas estão se desviando do evangelho de Cristo Jesus. Porque agora eles acreditam que para que um homem seja salvo, não basta somente crer no evangelho. É preciso obedecer às obras da lei. E aí Paulo conta uma historinha que aconteceu lá na igreja de Antioquia. E eu vou brincar com você usando uma figura de linguagem chamada anacronismo, tá bom? Lá na igreja presbiteriana de Antioquia, houve uma conferência. O pastor titular era o reverendo Barnabé. E o pastor auxiliar era o reverendo Saulo de Tarso, esse aqui que escreveu a carta. E foi convidado para pregar naquela conferência Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, o grande pregador do momento. Ele era discípulo do Senhor Jesus e tinha caminhado bem próximo ao Senhor nos seus 3 anos de ministério, enquanto aqui esteve, e era verdadeiramente um dos líderes do colégio apostólico. Aquelas conferências foram uma grande bênção. E como em toda igreja evangélica e presbiteriana, quando acabou o culto, os crentes terminaram com comida! Ei! Aqui na Unida a gente gosta tanto de comida que a gente comeu antes do culto hoje, irmãos. Não é? Louvado seja Deus. Está todo mundo de barriga cheia. Nós já tivemos o jantar do Ano Novo. E o apóstolo Pedro ali, que era o reverendo Pedro, com os irmãos da igreja de Antioquia, que na sua maioria não eram judeus, eram cristãos gentios, sentou na mesa, conversou, deu risada, provavelmente contou algumas piadas de judeu, e havia uma grande alegria. Só que, queridos amigos e irmãos, na lei judaica, no Antigo Testamento, era proibido que um judeu se sentasse na mesa com um gentio. Só que quando nós cremos no Evangelho, todas essas regras judaicas ficaram para trás. Contudo, na igreja de Jerusalém, há um grupo literalista chamados neo-judaizantes. E um grupinho desse foi enviado lá naquela conferência da igreja de Antioquia pelo presidente do sínodo da igreja de Jerusalém, que era Tiago, irmão do Senhor Jesus. Irmão do Senhor Jesus, filho de José e Maria. Então esse grupo enviado por Tiago, quando Pedro estava pregando ali naquelas conferências, chegou justamente na hora da comida. E Pedro, no lugar de peitar aquele grupo, dizendo o evangelho quebrou todas as barreiras e nós podemos sentar com os irmãos que não são judeus, Pedro ficou morrendo de medo do que ia acontecer com ele lá em Jerusalém. Ele disse: se eu ficar com esse povo aqui que não é judeu, vai dar problema para mim lá na igreja de Jerusalém. E Pedro levantou da mesa, irmãos, deixou os crentes que não eram judeus de lado e como se aqueles irmãos fossem irmãos de segunda classe. E a situação foi tão complicada que o próprio Barnabé, que era o pastor titular da igreja e filho na fé de Pedro, levantou da mesa e envergonhou as ovelhas dele. Mas Paulo, que era o pastor auxiliar da igreja, irmãos, teve discernimento. Eu imagino, o texto não fala isso, mas que Paulo deu um tapa na mesa. Pode parar, Pedro! Pode parar, Barnabé! E Paulo diz aqui, amados irmãos, se sendo tu judeu, vives como gentio, por que obrigas os irmãos gentios a viverem como judeus? E ele diz no versículo 18, porque se eu torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. E ele vai dizer o seguinte: não tem problema em que eu me sente com os irmãos gentios, porque todos somos pecadores, salvos pela graça de
Jesus. Não é por obras da lei que nós somos salvos. Todos somos pecadores, judeus e gentios, e nós somos salvos pela graça de Jesus, porque ele deu sua vida na cruz para pagar os pecados tanto de judeus como de gentios. E Paulo é usado ali para derrubar toda a barreira de discriminação e para mostrar que ninguém é salvo por obras, mas todos nós na igreja somos aceitos pela graça mediante a fé na obra de Jesus. E então ele diz no versículo 19, porque eu mediante a própria lei morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E por isso ele diz aqui, não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Paulo está dizendo para aqueles Gálatas, como disse para os irmãos de Antioquia e para o próprio Pedro, nós não somos justificados pela nossa conduta. Nós somos justificados porque cremos no que Cristo fez na cruz do Calvário, por amor de nós. Mas, ao explicar essa doutrina maravilhosa, nos versículos 19 e 20, Paulo repete o verbo viver 5 vezes. Versículos 19 e 20. Se você prestar atenção, ele diz aqui, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Ele diz aqui para nós, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E aí ele vai dizer aqui, e esse viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Em 2 versículos pequenininhos, ele diz viver, 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 vivo. Paulo está falando de vida. E ele quer nos ensinar, amados irmãos, como viver uma vida abundante. Se você quer viver uma vida abençoada em 2026, preste atenção nesse texto, porque ao usar uma artilharia poderosa, citando o verbo viver 5 vezes em 2 versículos, o apóstolo nos ensina como viver uma vida abundante. E eu desejo que Deus te dê uma vida abundante, plena e abençoada em 2026. Em nome de Jesus, amém! Como viver uma vida abundante então, pastor? Em primeiro lugar, o texto diz, morra para si mesmo. Como viver uma vida abundante? Morra para si mesmo. O apóstolo diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. O que Paulo está dizendo? Eu tentei obedecer à lei, pessoal. E quando eu tentei obedecer à lei, eu cheguei à conclusão de que eu não dei conta. Paulo era judeu puro sangue, irmãos. Ele era da tribo de Benjamim. Ele foi discípulo de Gamaliel, um dos principais teólogos judaicos daqueles dias. Paulo era judeu, fariseu de fariseu. E ele diz, eu tentei obedecer a lei estritamente. Eu tentei me achar justo pela obediência à lei. E quando eu tentei obedecer à lei, eu cheguei à conclusão de que eu não conseguia por mim mesmo. Eu entendi que eu era um morto espiritualmente, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. E ao entender que eu não podia ser justificado pelas minhas próprias obras, quando eu encontrei Cristo, eu criei nele, eu fui crucificado com Cristo. O meu velho homem morreu. Paulo diz que agora ele não precisa de grandes obras para ser aceito diante de Deus. Ele agora não busca mais o aplauso dos homens. Ele agora não precisa se achar melhor do que ninguém. Ele agora não obedece regrinhas para ser aceito diante de Deus. Ele sabe que ele não é aceito diante de Deus por causa do seu desempenho, por causa da sua própria capacidade. Ele é aceito diante de Deus porque Cristo morreu na cruz por ele. Então ele, quando crê em Cristo, entende que o seu velho homem está crucificado com Cristo. Quando ele creu, ele foi batizado, ele então entende que ele morreu. Paulo morreu com Cristo.
E é isso, irmãos, que nós precisamos entender, que se nós queremos ter uma vida abençoada em 26, nós temos que morrer para nós mesmos. Nós temos que morrer para o nosso próprio desejo de glória. Nós temos que morrer para o nosso próprio desejo de ser aceito por homens ou por mulheres. Nós temos que morrer para o desejo de receber aplausos de pessoas desta vida. Nós temos que morrer para a glória deste mundo. Nós temos que morrer para o desejo de nos acharmos bons. Porque nada do que nós façamos, amados irmãos, vai nos fazer aceitos diante de Deus. É como dizia o reverendo Charles Spurgeon, não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. E não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Você não é aceito diante de Deus por causa do seu desempenho. Você é aceito diante de Deus por causa do que Cristo fez. Então morra para si mesmo. Pare de fazer as coisas para a sua própria glória. Não faça as coisas para aparecer. Viva para a glória de Deus. Entenda que o seu velho homem foi crucificado com Cristo. E isso significa, meu querido amigo e irmão, morrer para si mesmo todos os dias. É por isso que Lutero dizia que nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque nós pecamos todos os dias. Ah, queridos irmãos, quantas vezes nós queremos tirar a nossa identidade do nosso desempenho no trabalho, da maneira como nós somos tratados dentro de casa. Se o seu cônjuge não te trata do jeito que você queria, você acha ruim, já sai batendo as portas. Se o seu filho não te responde do jeito que você queria, você fica cheia de raiva, minha irmã. A sua identidade não está na maneira como seu filho te trata. Não está na maneira como seu cônjuge te trata. A sua identidade está no fato de que Cristo te amou e deu a vida na cruz por você. E ninguém tira você das mãos de Cristo Jesus. Então, morra para si mesmo. Entenda que você é a pessoa mais amada da terra. Que Cristo já te comprou com o sangue dele. E que você não precisa depender da opinião de homens. Você não precisa se preocupar com o desempenho humano. Você já é amado, você já é eleito, você já é escolhido. Ninguém arrebata você das mãos de Cristo Jesus, nem você mesmo. Então morra para si mesmo e comece a viver para o Senhor. Eu gosto muito de história da igreja, irmãos. E pregando esse sermão para você, eu me lembro de uma ilustração que eu já contei aqui no passado sobre a vida do grande Agostinho de Hipona. Agostinho foi o grande teólogo dos pais da igreja. Ele bebeu do apóstolo Paulo, e Lutero e Calvino beberam de Paulo e beberam dele. Agostinho foi um moço criado na igreja até a adolescência, se tornou um promíscuo na juventude, abraçou uma filosofia chamada zoroastrismo, depois foi para o maniqueísmo, depois para o neoplatonismo. A mãe dele orava por ele a vida inteira. Ele foi um devasso, engravidou uma moça, teve um filho no final da adolescência, mas continuou vivendo no pecado. Já na idade adulta mudou para a Itália. A mãe dele frequentava a igreja de Milão e ela chorava tanto pelo seu filho. Chegou para o pastor, reverendo Ambrósio, chorando: pastor, eu tenho orado para que Deus salve meu filho. Será que meu filho vai para o inferno? E o pastor, tão chateado de tanto que ela chorava, falava assim: mulher, eu nunca vi um filho de tantas lágrimas se perder. O fato é que um dia Agostinho estava em sua casa e meditando ouviu uma voz: toma e lê, toma e lê. E foi ler Romanos. E leu aquele texto lá em Romanos, no final, depois do capítulo 12, quando a palavra de Deus diz que já chegou a hora de deixarmos as obras das trevas, porque a noite está passando e o dia já está chegando e agora vem a luz. E nós temos que andar nas obras da luz. E ali Agostinho foi convertido, lendo a carta de Paulo aos Romanos. E ele se tornou um crente preciosíssimo, voltou para o norte da África. Quando voltava, sua mãe morreu no porto de Ostia, em Roma. Ele, muito rico, vendeu todas as suas propriedades, abriu uma comunidade para que pessoas buscassem a Deus. Um dia ele vai à cidade fazer compras, chega na igreja, o pastor da igreja está bem velhinho, precisam eleger um pastor para substituí-lo. Ele chega na igreja, o pessoal fala: Agostinho para pastor, para presbítero. Ele diz: não, eu não posso. Eles fecham a porta da igreja, elege Agostinho pastor da igreja. Ele nem queria.
Mas aquele homem se tornou uma bênção nas mãos de Deus. Um dia, ele estava andando pela sua cidade e uma das suas antigas amantes, mais de 20 anos depois, o viu. E quando ela o viu, ela disse a ele: Agostinho, meu amor, você se lembra de mim? E Agostinho olhou para ela e foi para o outro lado e começou a andar mais rápido. E ela disse: Agostinho, meu amor, você não se lembra dos meus abraços? E ele começou a andar mais rápido. Agostinho, meu amor, você não se lembra dos meus beijos, das minhas carícias, de nossos amores? E ele, por fim, começou a correr. Ela: Agostinho, meu amor, sou eu. E ela correu mais rápido, pegou ele pela roupa e olhou nos olhos dela. Ela: Agostinho, meu amor, sou eu, você não se lembra de mim? E ele olhou nos olhos dela e disse: Agostinho morreu! Logo, já não sou eu quem vive. Estou crucificado com Cristo. Que Deus permita que em 2026 nós morramos para nós mesmos. Amém, irmãos? Que nós crucifiquemos o velho homem. Que nós nos arrependamos de justiça própria. É como diz o reverendo Timothy Keller. Nós temos que nos arrepender das nossas más obras e das nossas boas obras. As boas obras que não fazemos para a glória de Deus. Aquelas que fazemos para nos acharmos bons. Então, que Deus nos dê a bênção de nos arrependermos das más obras e das boas obras que não são feitas para a glória de Deus. Que nós morramos para nós mesmos, para vivermos para a glória de Deus todos os dias da nossa vida em 2026. Em 2026, se você quer viver uma vida abundante, morra para si mesmo. Pastor, eu quero viver uma vida abençoada em 2026. Como viver uma vida abundante? O texto repete o verbo viver 5 vezes. Primeiro, o texto diz: morra para si mesmo. Segundo lugar, o texto diz: viva para Deus. Como viver uma vida abundante? Viva para Deus. Olhemos para o texto. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. E lá no início do versículo 20 ele diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo diz que agora ele vive para Deus. Ele não vive mais para si mesmo. Agora a sua vida é uma vida de culto. Ele vive para glorificar a Deus. E como é que é isso, pastor? Se o meu velho homem morreu, como é que eu vou viver para Deus? Eu não vivo. Jesus vive em mim. Então eu tenho que pensar como Jesus atuaria, já que ele vive em mim. 1 João 2,6 diz algo maravilhoso, irmão. O apóstolo João diz assim: todo aquele que permanece nele deve andar como ele andou. Então eu tenho que pensar como Jesus se relacionaria com as pessoas. Como Jesus olharia para as pessoas. Como Jesus falaria com as pessoas. Eu vivo para a glória de Deus. O meu paradigma, o meu referencial de homem perfeito é Cristo, que morreu e deu a vida na cruz por mim. E Paulo diz que eu não vivo, eu morri. Roster morreu, Henrique morreu, Defuntão morreu. Jesus que mora aí. Como é que Jesus, dentro do Jason Barba Vermelha, vai viver ali? Como é que Jesus vai falar ali no Jason? Como é que Jesus vai tratar a Nai? Como é que Jesus vai criar aquelas meninas lindas e preciosas? Como é que Jesus vai trabalhar na igreja? Como é, amados irmãos, que Jesus vai atuar na minha vida? Lá em casa, como é que Jesus vai tratar a Cleusa em mim? Como é que Jesus vai criar meus filhos através de mim? Irmão, se eu morri, Cristo vive em mim, isso é muito sério. Então, quando alguém nos der uma fechada no trânsito e nós estivermos muito irados, Jesus vai xingar palavrão?
Caso sério, hein, irmãos? Complicou para nós, hein? Jesus vai reagir. Vem aqui que eu vou partir sua cara no meio, seu sem vergonha. Jesus vai fazer assim? Hã? Jesus vai partir a cara de alguém no meio? Que Deus tenha misericórdia de nós, amém, meus irmãos? Quando nós estivermos sozinhos lá, olhando a internet, Jesus dentro de nós vai gostar das coisas que nós estamos assistindo na internet? Quando nós estivermos assistindo aquela série lá no Netflix, Jesus está lá assistindo a série. E aí? As séries que Jesus está vendo são edificantes, são boas? Quando Jesus se reúne com um grupo dos colegas na universidade, como é que Jesus atua em mim naquele momento? Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós paremos de brincar de crentes em 2026. Que nós entendamos que se nós de fato morremos para nós, nós vivemos para Deus. É por isso que nós vamos tentar buscar ser piedosos dentro de casa. É por isso que nós vamos ser profissionais de excelência em nossas empresas. É por isso que nós vamos fazer o melhor onde Deus nos colocar, porque Cristo vive em nós. E nós temos que revelar a glória de Jesus em tudo o que fazemos. Irmãos, eu fico perplexo. Se nós dermos um mau testemunho, muita gente vai se afastar de Cristo por causa de uma conduta ruim nossa. E Deus vai cobrar isso de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, meus irmãos? Que em 2026 você viva para a glória de Deus. Pare de viver para você. Viva para a glória de Deus. Nós somos uma igreja presbiteriana, reformada, calvinista. Reformada significa que nós somos herdeiros da reforma protestante, historicamente. Presbiteriana significa o sistema de governo que nós adotamos e cremos que é bíblico. Calvinista significa a teologia que nós defendemos. E se você quer conhecer um pouco da vida de João Calvino, esse moço converteu-se na reforma protestante. Ele não queria ser pastor, ele queria dedicar-se ao estudo da teologia, e ele saiu da França fugido porque tinha escrito a instituição da religião cristã, queria ir para Estrasburgo, que era na Alemanha, hoje é França, e ele teve que se desviar por Genebra, porque Francisco I está numa guerra com Carlos V, rei da Espanha, e ele para em Genebra. Farel, o reformador de Genebra, fica sabendo que ele está ali. E ele então vai se reunir com Calvino na taberna, e chama Calvino para ajudar na reforma em Genebra. E Calvino diz, eu não, tá maluco. Eu vou me dedicar ao estudo da teologia, rapaz. Eu vou me dedicar ao ócio espiritual. Esse negócio de ser pastor aí é para você. Eu não tenho tempo para isso não, Deus não me chamou para isso não. E Farel diz, rapaz, Deus te capacitou. Você conhece a Bíblia. Tem 3 grandes igrejas nessa cidade. Você pode me ajudar a pregar aqui. Esse povo abraçou a reforma formalmente, mas não conhece nada de Bíblia. Fica aqui, me ajuda. Esse povo precisa da palavra de Deus. E Calvino, eu vou me dedicar ao ócio espiritual, eu vou ler livros, escrever, estudar, mas rapaz, a igreja precisa de você. Eu não, chama outro, eu não tenho nada a ver com isso. Por fim, Farel, que era sangue quente, irmãos, deu um tapa na mesa e falou assim, que Deus amaldiçoe a sua vida, que Deus amaldiçoe o seu descanso. A igreja de Jesus precisa de você, e você quer se dedicar ao ócio, aos estudos, que Deus derrame sobre a sua vida todas as suas maldições. Calvino ficou com tanto medo, disse, tá bom, eu aceito, eu fico. E ficou. Ficou. Era 1536. Eles pastorearam juntos 3 anos. E quando eles quiseram implantar a disciplina bíblica, o consistório da cidade não aceitou. O conselho da cidade, e eles foram expulsos da cidade. Porque eles brigaram feio para aplicar a disciplina ali. E aí os 2 pastores foram expulsos, Farel foi para Neuchâtel, Calvino foi para Estrasburgo como ele queria. Ficou 3 anos em Estrasburgo. Ele disse que foram os melhores anos da vida dele. Pastoreou uma igreja de 500 membros de fala francesa, deu aula de Novo Testamento no seminário, que era a especialidade dele, ele era fera no grego, e casou-se com uma viúva de pastor, Idelete, uma mulher que o fez muito feliz. Ele foi uma bênção naquela cidade, participava de debates de teologia. Depois de 3 anos, Genebra chamou ele para voltar. Ele fala, vou não. Genebra, o negócio era feio, irmãos. O povo implicava com Calvino,
falava mal do pastor. O grupo dos libertinos da cidade ia para a porta da casa de Calvino à noite. Calvino dormia, né? Não tinha muro na cidade. Eles iam para a porta e ficavam atirando com espingarda na janela de Calvino. Calvino ia para a igreja de manhã, o pessoal, Calvino, ele olhava para trás para dar bom dia, os cachorrinhos, os cachorrinhos, tudo chamava Calvino, né? O pessoal maltratava o pastor, e Calvino não queria voltar, mas Farel veio de Neuchâtel e falou, Deus está chamando você para voltar, rapaz. Martin Busser, o pastor titular de Estrasburgo, falou, você tem que ir, a igreja precisa. E Calvino, irmãos, voltou sem querer voltar. E Deus o abençoou ali, ele voltou em 1541. Ele chegou na igreja 3 anos depois, continuou a pregar no versículo seguinte ao qual ele tinha parado. E ele volta em 1541 e fica, irmãos, 14 anos pastoreando depois naquela cidade. Aquele partido que o incomodava perdeu o poder, ele conseguiu fundar a Academia de Genebra, preparou pastores para o mundo inteiro, foi usado por Deus para preparar os diáconos, para criar hospitais, mudou a cara da cidade, abençoou o mundo, fez um trabalho maravilhoso. Depois morreu jovem e consagrou sua vida ao Senhor ali, fez uma grande diferença como pregador da palavra. E estando em Genebra, Calvino lançou, queridos irmãos, um brasão com o lema da sua vida. E esse brasão é muito bonito porque ele tem a sua mão com o coração dentro. A frase em latim, que era a língua intelectual da época, era a língua dos intelectuais, era a língua do mundo na época, o inglês da época. Ele diz assim, cor meum tibi ofero domine prompte et sincere. E significa assim, o meu coração te ofereço, ó Senhor, pronta e sinceramente. Calvino não queria ser pastor, mas diante do chamado de Deus ele ficou. Ele não queria voltar para sofrer em Genebra, mas diante do chamado de Deus ele ficou. Apanhou muito, entendeu que o coração dele tinha que ser do Senhor. E disse, o meu coração te ofereço, ó Senhor, pronta e sinceramente. Eu quero desafiar você, meu irmão, a adotar esse lema para a sua vida em 2026. O meu coração te ofereço, ó Senhor, pronta e sinceramente. Jesus deu a vida na cruz por você. Ele merece que você viva para Deus. Que você diga em 2026, Senhor, o meu coração te ofereço, ó Senhor, pronta e sinceramente. Viva para Deus, amém, meu irmão? Que a sua vida glorifique a Deus. Que você seja um instrumento útil nas mãos de Jesus. Que todos que olharem para você vejam Cristo em você. E que a sua vida cause um grande impacto, porque você já morreu e Cristo vive em você. Que Deus manifeste a sua graça em tua vida, em nome de Jesus. Amém! Como viver uma vida abençoada, pastor, em 2026? Como viver uma vida abundante? Morra para si mesmo. Viva para Deus. Mas talvez você me pergunte, com sono abrindo a boca, pastor, como viver uma vida abundante em 2026? Você está disposto a morrer para si mesmo? Verdadeiramente você quer em 2026 viver para Deus e não para você? Como viver uma vida abundante, pastor? Em 2026. Em último lugar, o nosso texto nos diz, viva pela fé. Como viver uma vida abundante? Viva pela fé. O nosso apóstolo nos disse, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E ele disse, esse viver que agora tenho na carne, nessa carcaça aqui, vivo pela fé. E ele fala, em quem? No Filho de Deus. Filho de Deus é um termo que significa que Jesus tem a mesma natureza de Deus. Significa que Jesus é Deus e homem.
Ele é o nosso próprio Senhor, Ele é Deus. Nós temos que crer nele como Deus, homem, como Filho de Deus, como nosso único Senhor e Salvador. Paulo diz que ele vive pela fé em Jesus como Filho de Deus, como seu Senhor, como seu Deus, como seu Salvador. Mas ele diz mais: vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. Paulo sabe qual é a sua identidade. Ele está dizendo: eu sou amado, eu sou eleito, eu fui escolhido antes da fundação do mundo. Jesus deu a vida na cruz por mim, Ele me amou. Eu sei quem Jesus é, eu sei quem eu sou. E a prova de que Ele me amou é que Ele diz: vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. E Ele provou a si mesmo, se entregou por mim. Ele deu a vida na cruz, em meu lugar. Jesus nos amou, irmãos, e pagou a nossa dívida. Nós merecíamos, irmãos, que Deus nos jogasse no inferno por causa dos nossos pecados. Mas Deus nos amou tanto que mandou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário e pagar a nossa dívida. Que amor é esse? Ele nos libertou com seu sangue. E se nós cremos nele como Filho de Deus, nós temos a vida eterna. Se nós cremos que Ele nos ama, nós sabemos qual é a nossa identidade. E esse amor é a razão da nossa vida. E nós reconhecemos que Ele deu a vida na cruz por nós. E que nunca ninguém nos amou como Ele. E se nós vivemos pela fé, nós vamos consagrar a nossa vida a Ele. Alguns anos atrás eu vi, amados irmãos, uma variação de uma história que foi contada por John Piper e também pelo Dr. Joe Bick. E eu quero adaptá-la. Imagine comigo que nós estamos em pleno século XVIII no Brasil e chegou um navio negreiro da África. Temos irmãos amados de Angola aqui. Eu fui criado na minha cidade, num bairro chamado Arraial de Angola. Por isso que eu amo os irmãos tanto de Angola, que eu fui criado nesse bairro na minha cidade. E aí imagine que você é uma mulher que foi trazida cativa de Angola, e você viu o seu marido ser assassinado diante dos seus olhos, você foi separada do seu pai, da sua mãe e dos seus filhos. E você passou uma viagem terrível no oceano, e você agora aporta no Cais do Valongo, no Rio de Janeiro. E aí dão banho em você, passam parafina em você, para que você brilhe melhor, escovam seus dentes e começa um leilão. E aí alguém começa a dizer: dou tantos contos de réis, 50 mil contos de réis, 100 mil contos de réis. E aí aparece alguém que dá um valor exorbitante, muito acima do valor que se pagaria por você: dou 500 mil contos de réis. E todos ficam perplexos. E de repente, então, esse cidadão toma você. Os seus outros escravos deveriam tomar você, mas ele mesmo toma você, manda que as servas o cubram. E quando ele vai tomar você, você tão irada está que enche a sua boca e dá-lhe uma tremenda cusparada na cara. E todos ali presentes dizem: agora ela merece umas belas chicotadas. Ele simplesmente toma o seu lenço, limpa o rosto e leva você para casa. E quando chega em casa, ele manda as servas dar um banho em você, tira você das correntes e manda trazer comida para você. E de repente, então, ele mesmo vem trazer comida para você. E quando ele vem trazer comida para você, você enche a boca e pá, dá-lhe outra cusparada na cara. E quando ele vai lhe dar comida, você enche a mão e pá, dá-lhe uma bofetada na cara. E ele limpa o rosto, sai, e no outro dia volta de novo com comida. E você cospe-lhe na cara. E depois dá-lhe outro tapa. Mas no outro dia, ele vem com você com a carta,
assinada e vem lhe entregar a carta. E você cospe na cara dele de novo. E ele mostra para você que aquela é a sua carta de alforria. E de repente você não entende nada. E pede alguém que fala a língua dele para falar com você. E aquele homem disse que aquela é a sua carta de alforria. Que ele pagou um preço altíssimo para te libertar. Porque ele te amou. E aí você diz, mas eu não entendo nada, eu bati na sua cara, eu cuspi em você, eu te desrespeitei. Por que você está fazendo isso? Estou fazendo isso porque eu te amei. Eu paguei o preço para te libertar. Aqui está a sua carta de alforria. Você está livre. Você não é mais escrava de ninguém. Naquele exato momento, você cai de joelhos agradecida, dizendo, muito obrigada. Eu nunca fui tratada com tanta dignidade. Eu não tenho para onde ir. Eu quero ficar aqui nessa casa. Eu gostaria de dedicar a minha vida para trabalhar com amor para você, que me deu a liberdade, com tanto carinho, mesmo que eu tivesse te agredido e não merecesse receber. É mais ou menos assim, irmãos, o que aconteceu conosco. O Senhor nos tratou com amor. Nós cuspimos na cara dele. Nós batemos na cara dele de volta. Ele não fez nada contra nós. Nós o interpretamos mal. Mas mesmo assim, ele insiste em nos amar. Ele insiste em nos perdoar. Ele insiste em nos dar o melhor. Diferentemente daquele Senhor que pagou um preço por dinheiro, Jesus pagou na cruz, com a sua vida, o preço dos nossos pecados. Ele nos amou. Ele foi rasgado. Ele foi dilacerado em nosso lugar, para que nós fôssemos perdoados, recebêssemos a vida eterna, tivéssemos a nossa carta de alforria, um lugar garantido nos céus, e vivêssemos em paz com Deus, tendo vida eterna diante da sua presença. Nunca ninguém te amou como Jesus te ama. Se Ele te amou assim, creia nele, consagre a sua vida a Ele. Viva pela fé no Filho de Deus, que te amou e deu a vida na cruz para te salvar. É por isso que o apóstolo termina dizendo, eu não vou anular a graça de Deus. Eu não creio que eu sou bom por mim mesmo. A justiça não é pela minha obediência. Se eu achar que eu sou isso, eu vou estar dizendo que Cristo morreu em vão. Nessa noite o Senhor nos chama a olhar para nós mesmos e buscarmos viver uma vida abundante no ano que se inicia. Como viver uma vida abundante, pastor? Em 2026, morra para si mesmo. Viva para Deus. Viva pela fé naquele que te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Que Deus te dê vitória contra o pecado no ano que se inicia. Que Deus te dê a bênção de viver uma vida plena, cheia do Espírito Santo, consagrando-se a Cristo Jesus. Que Deus te dê uma vida de fé no Filho de Deus. Que Deus te dê a bênção de experimentar a comunhão íntima com o Senhor no ano que se inicia. Que Deus faça de você um cristão cheio do Espírito Santo. Que você tenha uma vida muito frutífera nesse ano. Que a sua vida cause um impacto onde o Senhor te colocar. E que muitas vidas sejam abençoadas ao observarem você vivendo uma vida abundante diante da face do Senhor. Porque você creu em Jesus e foi salvo por Ele. Portanto, em 2026, morra para si mesmo. Viva para Deus e viva pela fé. Que Deus te dê uma vida abundante em 2026. Em nome de Jesus. Amém.